Olá pessoal, sejam bem-vindos à segunda aula do nosso mini curso de Introdução à Biblioteca STL de C++ do canal do PET Computação UFPB. Quem fala com vocês é Ian Caetano e nessa primeira parte da nossa segunda aula nós estaremos vendo mais sobre os containers sequenciais. Mais especificamente, nessa primeira parte, nós aprenderemos mais sobre as declarações e os métodos dos arrays e dos vectors. Mas então vamos lá. O que é um array? O array em STL ele funciona de forma quase que idêntica ao array da linguagem C, com apenas algumas diferenças. O fato que ele possui alguns métodos que são úteis para o programador, por exemplo, que retornam o tamanho ou o fim, mas lembrando que, como um array da linguagem C, ele possui o tipo e o tamanho definido durante sua criação. Mas como declarar um array com a biblioteca STL? Basta apenas você dar include na classe array e para declarar o seu tamanho e o seu tipo, basta apenas usar os parênteses angulares e primeiro especificar o seu tipo, depois seu tamanho e depois o nome da variável. Nesse caso aqui, não estaremos inicializando os elementos do array, eles serão inicializados como lixo de memória. Já no exemplo 2, estaremos inicializando o array de 5 elementos com os números 1, 2, 3, 4 e 5. Nesse terceiro exemplo aqui, o exemplo cópia, como vocês podem ver, ele é igual ao exemplo 2. Ou seja, o exemplo cópia ele é uma cópia do exemplo 2. Ele possui tipo inteiro idêntico ao exemplo 2 e 5 elementos. Caso o seu tipo fosse diferente ou o seu tamanho fosse menor do que o exemplo 2, isso acabaria resultando num erro de compilação. Os métodos que nós mencionamos anteriormente, que são extremamente úteis, vamos ver eles um a um. O exemplo aqui, fill, ele serve para preencher o vetor com um valor especificado. O método fill, ele preenche o vetor. O método aqui, at, ele recebe uma posição e acessa ela através do seu índice, de forma mais segura, diferente do acesso com colchetes, porque o método at ele possui uma exceção para caso você tente acessar uma região da memória proibida, ele vai retornar uma exceção fora de alcance. O array ele também possui os métodos front e o método back, que vão dar acesso respectivamente ao primeiro elemento e ao último elemento do array. Temos aqui também o método size. O método size ele vai retornar um inteiro, que é o número de elementos do array, ou seja, o seu tamanho. Originalmente, para um array da linguagem C, para calcularmos seu tamanho, nós precisaremos realizar uma divisão do tamanho do array com o tamanho de um elemento do array. Utilizar o método size torna o código muito mais legível e compreensível para diferentes programadores. Também possuímos o método swap. O método swap permite nos trocar o conteúdo de dois arrays diferentes. Lembrando novamente que os arrays eles devem ser de tamanhos idênticos e de tipos idênticos, do contrário, isso provavelmente vai resultar em um erro de compilação. Mas bem, apesar das utilidades dos métodos do array, percebemos que há uma forte limitação em relação ao seu tamanho comparado a outras estruturas de dados. Mas e se tivesse uma forma de resolvermos isso? Como, por exemplo, com um array dinâmico. Apesar da grande utilidade de arrays, ainda há uma grande fraqueza. A falta de flexibilidade causada pela incapacidade de alterar o seu tamanho após sua criação é um pouco problemática, porque em alguns casos não temos como saber quantos elementos nós vamos precisar guardar. Nesse caso, é mais recomendado o uso de uma estrutura de dados mais flexível, como por exemplo, vector. O vector é uma estrutura mais poderosa e flexível, pois permite que seu tamanho seja alterado após sua criação. Isso garante que nós sempre vamos ter espaço suficiente para alocar os elementos necessários. O vector realiza esse feito através da alocação dinâmica, alocando espaço maior sempre que fica cheio e deletando o espaço antigo após copiar os elementos. Nós vamos ver agora como declarar o vector. Para declarar o vector é uma tarefa extremamente simples. Basta apenas incluir o vector e declarar vector e o tipo. Aqui no exemplo nós temos um vector do tipo inteiro. No exemplo 2,
nós temos um vector do tipo inteiro de 5 elementos. Agora, no exemplo 3, nós temos um vector de 5 elementos que foram inicializados com 100. Repare que o exemplo 2 ele não foi inicializado. Portanto, os valores dos elementos devem ser lixo de memória. Temos aqui o exemplo 4, onde não especificamos o tamanho, apenas inicializamos os elementos diretamente. O exemplo 4 atualmente é um vector de 5 elementos contendo 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que o exemplo 4 é do tipo inteiro, assim como o exemplo 5. O exemplo 5 é uma cópia do exemplo 4. Observe que vector não precisa se preocupar com o tamanho dos vectores que está copiando, apenas com o tipo. Se for igual, ele vai crescer ou diminuir conforme necessário. Temos aqui também o exemplo 6, que é uma cópia de outro vector, v. No caso aqui, estamos usando iteradores para copiar do início ao fim de outro vector. Métodos de capacidade. Observe aqui que temos a diferença entre size e capacity. Size se refere ao tamanho atual do vector, ou seja, quantos elementos ele contém. Capacity se refere à quantidade de elementos que esse vector pode conter antes de precisar ser realocado e expandido. Geralmente, quando o size fica igual a capacity e você tenta inserir um novo elemento, essa capacidade vai ser dobrada para acomodar os novos elementos. O método empty ele retorna uma booleana indicando se o vector está vazio ou não. Ele vai retornar verdadeiro caso esteja vazio e falso caso esteja ocupado. Temos aqui também o método resize, que nos permite alterar o tamanho do vector com base no dado entregado. Por exemplo, se usarmos exemplo.resize3 e se exemplo tiver 5 elementos, os primeiros 3 elementos serão mantidos e os 2 últimos elementos serão descartados. Também temos o método de capacidade shrink to fit. Esse método reduz a capacidade ao tamanho atual. É útil para que evitemos desperdício de memória desnecessário. Também possuímos alguns métodos de acesso muito convenientes, como por exemplo o acesso pelo operador de colchetes. Mas, apesar de ser conveniente, ele não é muito recomendado por não ser seguro. É mais recomendado que utilizemos o método act, que nos permite acessar pelo índice igualmente, porém que quando tentemos acessar um índice fora do vector, ele retorna uma exceção, ao invés de ter comportamento indefinido. Também possuímos os métodos front e back para acessar o primeiro e o último elemento, respectivamente. Diferente do array, nós temos aqui o método data. Como nós vimos antes, o vector ele é implementado internamente como um array. Esse método data ele retorna um ponteiro para esse array interno de vector. Agora estamos vendo aqui alguns métodos de modificação. Temos aqui o método pushback, que nos permite inserir elementos no fim do vector. Caso ele esteja cheio, será necessário realizar uma realocação para aumentar o seu tamanho. Temos aqui o método popback, um método muito eficiente que vai remover o último elemento do vector. Temos também o método insert, que nos permite inserir um elemento em qualquer posição desejada, ou mais de um elemento, caso desejado. Temos também o método erase, que nos permite excluir um elemento ou intervalo de elementos. No caso aqui estamos usando iteradores para excluir o primeiro elemento do vector x. O método clear, ele basicamente apaga todos os elementos presentes no vector. Observe que ele não altera a capacidade. Também há um método swap, parecido com array, mas diferente de array, ele não precisa se preocupar com o tamanho do vector, apenas com o tipo, desde que sejam iguais. Essa aula foi relativamente simples, pessoal. Eu agradeço muito pela sua atenção. Aqui eu estou deixando algumas das referências que nós utilizamos
nesse curso. Eu recomendo fortemente que, se possível, você acesse pelo menos o cplus.com. Você vai encontrar bastante coisa sobre as estruturas de dados do C++, bem como seus métodos. Era só isso. Muito obrigado.